Fala galera, começando mais um vídeo aqui de análise combinatória. Agora a gente vai falar sobre uma outra técnica de contagem, que é a permutação. Então vamos lá, vamos começar isso com um exemplo. Vamos supor que eu estou querendo bolar um roteiro de viagem e eu quero passar por três cidades, três capitais do Nordeste. Eu escolhi Maceió, Natal e João Pessoa. Só que eu não escolhi exatamente ainda como que eu vou começar essa viagem e terminar essa viagem. Eu não sei se eu vou começar por Maceió e terminar em João Pessoa, ou se eu vou começar em Natal e terminar em Maceió. E eu quero saber quantas opções de roteiro eu tenho para fazer. E a gente vai pensar aqui muito parecido da forma como a gente estava pensando no princípio fundamental da contagem. A gente tem vários eventos aqui, e aí a gente vai multiplicar eles separadamente e vai encontrar a minha quantidade total de opções, beleza? E o que seriam meus eventos nesse caso aqui, gente? Eu tenho que, se eu estou escolhendo um lugar por onde começar, vamos dizer que esse é o primeiro evento, eu vou escolher a primeira cidade que eu vou visitar. O segundo evento vai ser o quê? A segunda cidade que eu vou visitar e depois a terceira cidade que eu vou visitar. Então vamos lá, pessoal. Nessa primeira aqui, eu posso escolher entre Maceió, Natal e João Pessoa. Então eu tenho três opções para esse primeiro evento. Vamos supor que eu escolhi João Pessoa para começar. A minha segunda cidade, eu vou escolher entre Natal e Maceió. Então, eu tenho duas escolhas. Vamos supor que eu escolhi Natal, agora sobra, sem escolha, Maceió para a última, então eu tenho uma escolha para a última cidade. Isso me dá, então, um total de 3 vezes 2 vezes 1, 6 opções, tá, galera? Então, beleza, a gente já sabe quantas opções de roteiro a gente tem e a gente usou uma ideia parecida com o que a gente usou no princípio fundamental da contagem. Só que isso aqui, pessoal, é um caso específico por conta do seguinte: todos os elementos que me deram como opção, eu tive que usar todos eles, concordam comigo? Eu tinha 3 opções e todas elas foram usadas, e a ordem entre elas importa. Eu escolher Natal, depois Maceió, depois João Pessoa é diferente de eu escolher João Pessoa, depois Maceió, depois Natal. Quando acontecem essas duas coisas, gente, a ordem importar e a gente usar todos os meus elementos do meu agrupamento aqui, a gente chama isso de uma permutação. E por que chamar de uma coisa específica? Porque existe um corta-caminho para a gente entender a conta que a gente fez aqui. Eu posso pensar como os eventos, como o princípio fundamental da contagem, mas eu posso pensar também o seguinte, gente. Toda permutação, ela está ligada a um fatorial. Lembrem do nosso vídeo anterior? Então, pessoal, se eu tenho aqui 3 opções, eu tenho que usar todas elas e a ordem importa, isso vai ser uma permutação, e uma permutação de 3 coisas está ligada diretamente a um fatorial. O fatorial justamente de 3, beleza? Então eu tenho a opção ou de considerar os eventos ou então de ir diretamente pro fatorial quando eu tenho essa permutação. Lembrem das duas coisas, a ordem importa e a gente usa todos os elementos do nosso agrupamento, beleza? Essa é a ideia da permutação. Vamos fazer mais uns exemplos então, gente. Vamos supor que eu quero calcular todos os anagramas possíveis da palavra ordem. O que significa anagrama, gente? Anagrama a gente bagunça todas as letras e a gente vê quais palavras a gente consegue formar com essas letras. Por exemplo, a gente podia colocar a palavra medor. Ou então, drome. Várias outras, basta a gente embaralhar essas letras aqui. E vamos saber quantas opções a gente tem, então, de anagrama para a palavra ordem. Lembrem, pessoal, aqui, quando eu estou montando a minha palavra, eu tenho 5 eventos separados, eu tenho a escolha da primeira letra, a escolha da segunda, a escolha da terceira, só que o que vai acontecer? Eu vou usar todas as minhas letras e a ordem que eu coloco elas importa. Então isso aqui é uma permutação. Se é uma permutação, gente, de 5 elementos, quantas opções eu vou ter? Diretamente 5 fatorial. Ou seja,
5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que me dá um total de 120 palavras diferentes, beleza? Ó, se eu tivesse considerado os eventos diferentes, eu tinha 5 letras para a primeira, escolhi uma, 4 para a segunda e assim em diante. Eu posso pensar tanto no princípio multiplicativo ou posso pensar que uma permutação está diretamente ligada a um fatorial, beleza? Mas nem tudo é tão fácil assim, tá, gente? Existem algumas restrições. A gente viu as restrições no princípio multiplicativo comum, que não dava problema nenhum. A gente considerava simplesmente os eventos independentes, saía multiplicando todos eles. Só que agora não é tão independente assim, porque o que eu escolho na minha segunda vez depende do que eu escolhi do primeiro. Eu tenho que descartar aquilo que foi escolhido primeiro, não é? Então eu não tenho muito bem eventos independentes, mas tem como resolver pelo princípio multiplicativo. Mas vamos lá. Terceiro problema. Vamos supor que eu estou querendo ir no cinema, eu, minha esposa e 2 amigos. Tá? A gente comprou os 4 ingressos, a gente conseguiu comprar 4 cadeiras na mesma fileira, uma do lado da outra, mas eu, romântico que sou, quero sentar do lado da minha esposa, né, gente? Então, como que eu faço? Quantas opções a gente vai ter? Como que eu faço para contar de quantas formas diferentes a gente pode sentar nessas cadeiras, sabendo que eu e a minha esposa temos que sentar juntos? Galera, aqui a gente pensaria o quê? Somos 4 pessoas, a ordem importa, 4 fatorial. Só que não, porque aqui tem uma restrição. Eu quero que eu e a esposa a gente sente junto, beleza? Então, a técnica que a gente usa aqui que facilita muito, quando tem alguma coisa que quer ficar junto, elementos que precisam ficar juntos, a gente considera como se eles fossem um elemento só. Então aqui a gente não tem 4 elementos, a gente tem um elemento, o casal, e o segundo elemento e o terceiro elemento são os 2 amigos. Então a gente vai permutar, na verdade, 3 coisas. Eu costumo, para facilitar, colocar uma caixinha aqui, ó, para dizer que eu juntei 2 deles. Não quer dizer que eles estão sentados aqui, não. É só para eu saber que 2 deles estão juntos, beleza? Então agora eu estou permutando quantas coisas? 3 do casal e 2 amigos. Agora vamos supor que eu escolhi o casal. Um dos amigos e outro amigo, beleza? Então eu tenho já aqui 3 vezes 2 vezes 1. O 3 fatorial justamente da nossa ideia anterior. Só que, pessoal, nesse caso aqui, como é que eu e a esposa estamos sentados? Pode estar eu e a esposa, ou então a esposa e eu. Então, galera, sempre quando a gente juntar os elementos numa caixinha aqui, eu tenho também que fazer a permutação aqui dentro dessa galera junto. Então, eu posso estar sentado aqui, ou então a esposa, e quem sobrar fica aqui. Então, eu tenho uma junção de 2 fatoriais. O fatorial de dentro do elemento composto e o fatorial normal do exercício todo, beleza? Com isso, é só a gente multiplicar todos os números, a gente tem 2 vezes 3, 6, vezes 2. Eu tenho 12 opções de formas para sentar essas 4 pessoas no cinema, beleza? Então esse é o primeiro tipo de restrição que pode acontecer, elementos que querem ficar juntos. Lembrem disso, considera isso como se fosse um elemento só que lembra de permutar também dentro desse elemento composto de outras coisas, beleza? Essa é a ideia, tá, galera? E mais um tipo de restrição. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Eu tenho os números, os algarismos 1, 2, 3 e 4, e eu quero formar números com algarismos distintos, ou seja, eu não posso repetir o 4 todas as vezes. Se eu usei o 4, tá descartado o 4, tá? Então, pessoal, se ele tem 4 algarismos distintos, eu vou acabar tendo que usar todos eles 4. E também, como a ordem importa, dependendo da forma como eu escolher, vai dar números diferentes. Isso aqui se trata de fato de uma permutação, só que temos um problema. Nem todo mundo pode ficar na última posição.
porque eu quero obrigatoriamente que esse número seja par. Então, pessoal, a dica que eu dou é a seguinte: se eu tenho alguma restrição na permutação, comece por ela. É a primeira coisa que você vai contabilizar. A gente não vai seguir os eventos em ordem, a gente vai começar pelo elemento em que tem uma restrição. Então, pessoal, eu quero algum algarismo par aqui para o número ficar par. Eu tenho duas opções, o 2 ou o 4, então aqui fica sendo o número 2. E a partir de agora, tanto faz o que acontece, tá, gente? Vamos supor que eu escolhi o número 4, então agora eu tenho todos esses números aqui, esses 3, para essas 3 posições. Pro restante, pessoal, ficou o normal que a gente já está acostumado, que é o 3 fatorial. Beleza? Então eu tenho 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2, que dá um total de 12 números pares com algarismos distintos, usando o 1, o 2, o 3 e o 4. Beleza? Então, a gente teve aqui o número da restrição. Tirada a restrição, a gente viu que sobrou 3 números para 3 posições. Aqui é o fatorial normal. Então, a gente tem 2 vezes 3 fatorial. Foi a conta que a gente fez. Beleza, galera? Então é isso. Com isso, a gente vai terminando por aqui. Abraço, valeu!